Agora, olha só, que as queimadas são baita de um problema para todos nós, a maioria já sabe, né? Mas mesmo assim, o número de queimadas não para de crescer. Só este ano, o número de queimadas no Cerrado cresceu 40%. Até a semana passada, já haviam sido detectadas mais de 26 mil ocorrências. Para falar sobre o trabalho que está sendo feito pelos bombeiros para tentar conter aí essa situação, está aqui comigo no estúdio o Major Eberson Holanda, que é subcomandante da Operação Cerrado. Boa tarde, comandante. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos assistem também. Bom, o número de queimadas no Cerrado está crescendo muito. O que está acontecendo? As pessoas assim estão querendo acabar com o mundo mesmo ou o que está havendo? Infelizmente, Michele, nós ainda continuamos com as mesmas práticas, né? Atear fogo em lixo, atear fogo em lote baldio, atear fogo em plantações para depois fazer outras plantações. Então, assim, a gente percebe que essa cultura errônea, essa cultura condenável, ela continua. Poxa, mas 40% esse ano é muita coisa. É muita coisa. Nós estamos com um momento muito crítico, onde nós temos aquele fator 30-30-30. O que seria? A gente tem o vento acima de 30 km por hora, a umidade relativa do ar abaixo de 30%. E nós temos a temperatura acima de 30 graus Celsius. Essa soma, ela culmina em mais incêndios, né? Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado. E a gente ainda tem essa possibilidade aí de pessoas que às vezes vão colocar fogo numa propriedade, às vezes até com a devida autorização, apesar de que agora foi proibido, mas tinha essa situação de colocar fogo e não fazer um bom acero. Aí passa para áreas de conservação, passa para outras propriedades e acontece esse grande número de incêndios. Inclusive, eu quero que a gente detalhe um pouco melhor essa questão, Major, porque, olha só, essas queimadas do Cerrado que a gente está vendo aí, elas estão atrás apenas do que está acontecendo ali na Amazônia, né? Semana passada, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que veta o uso do fogo em todo o território nacional, mas 2 dias depois, ele restringiu esse decreto apenas ali à região da Amazônia Legal. Isso deve fazer já a diferença que a gente precisa? O que pode, o que não pode agora, então, para que as pessoas possam entender? Então, de modo geral, o fogo ele só pode ser colocado caso seja autorizado pelos órgãos ambientais. Se não tiver autorização, já é crime. Inclusive, então, botou lá no quintal, lá, já é um crime hoje. É um crime, porque, querendo ou não, você acaba poluindo o meio ambiente. A poluição do meio ambiente é crime ambiental, considerado crime ambiental. Se você colocar fogo, às vezes num lote baldio, e às vezes pegar, por exemplo, fogo numa estrutura vizinha, num poste, tudo isso vai ser punido em função disso aí, né? Olha que tristeza essas imagens, né? As pessoas colocam, às vezes elas pensam assim, vou colocar no meu quintal e acham assim que não faz diferença, gente, mas qualquer queimada faz a diferença para o ar que a gente respira, para a situação que a gente está vivendo no momento, para esse aquecimento global, para tudo, né, Major? Exatamente, e a gente lembra que 30% de todos os combates a incêndio nossos é dentro da região metropolitana, ou seja, em lote baldio mesmo. Então isso para nós é muito prejudicial. Nós editamos aí uma minuta de lei para que seja aprovado nos municípios, para que se torne crime e aquela pessoa que mesmo que não ateou o fogo, mas seja o proprietário do lote, ele seja culpado, responsabilizado. Ou seja, na verdade, ele vai ser corresponsabilizado por ter deixado o mato daquele tamanho propício a queimadas. Bom, eu estou aqui com os números dos bombeiros a respeito dessas queimadas. O incêndio de vegetação ano passado, no final do ano, o número era de 5.654. Esse ano, só até julho, a gente já tem quase 4 mil, a 3.985. E infelizmente nós fechamos esse mês, né? E a gente não está na pior parte. Porque aqui até julho. Agosto agora já deu uma piorada. Já temos 6 mil incêndios, para você ter uma noção, Michele. Olha aí, já passou do ano inteiro, do ano passado. Exatamente. E considerando o mesmo período, nós temos mais de 40% de aumento. E nós temos aí 2 meses que nós podemos ainda considerar que são críticos, que é esse mês de setembro piores, né? E um pouco de outubro, né? Então, nós ainda temos muita coisa aí para tentar prevenir, tentar salvar o nosso meio ambiente, o nosso cerrado. Um outro dado que eu peguei aqui foram com relação às autuações, olha aqui os dados, as autuações ocorreram em 32 municípios, mas apenas 3 concentram aí, mais da metade das irregularidades notificadas que foram Crixás, com 36, Itumbiara, com 35 e Porangatu, com 11. Infelizmente, na verdade, a gente imagina o seguinte, que a partir do momento que a gente começar a punir mais, né, a cobrar mais... Quais as punições que estão sendo aplicadas no caso? Porque foram autuados, mas na prática,
Quanto que é de multa? Como é que isso está funcionando, Major? Então, além da multa, isso depende da quantidade queimada, né? Mas além da multa, a gente lembra que o crime ambiental é punido com até 4 anos de detenção. Então, é muita coisa. Hoje nós temos muitas câmeras, temos até drone, no nosso caso nós estamos monitorando com drone, por exemplo, o Parque Altamiro de Moura Pacheco. Nós vamos tentar ampliar esse monitoramento, mas caso a gente consiga perceber aí que existem incendiários, eles com certeza eles vão ser punidos por isso. Com esse vídeo de monitoramento, vocês já conseguiram evitar aí, digamos assim, queimadas de uma maior amplitude, já que consegue às vezes ver um início de um foco, né? Exatamente, o ponto está nesse, né, Michele? A gente percebe uma fumaça ao longe, um foco de incêndio e já consegue chegar mais próximo e detectar do que realmente se trata. Se trata de um incêndio mesmo, a gente já aciona de imediato a nossa corporação e consegue fazer um combate no início. Porque a gente lembra que, antigamente, a gente teve o caso lá de 2017, onde o Parque Altamiro de Moura Pacheco, ele queimou 46%. Então, gente, isso é muita coisa. É muito lamentável. E o que acontece? O Corpo de Bombeiros foi acionado muito tardiamente. Então, isso dificulta muito o nosso combate e isso realmente aumenta muito o tamanho do incêndio. E a gente fazendo essa prevenção, com certeza, a gente vai ter mais sucesso nesses grandes incêndios. E a corporação tem a quantidade necessária de pessoas para estar trabalhando nesse combate ao incêndio? Imagina? Então, esse ano nós estamos assim, nós estamos com todos os militares que já trabalham durante aquele período do dia, mas nós estamos também com a força-tarefa especializada, que são os militares especialistas em combate a incêndio, e nós temos também todas as pessoas que estão de sobreaviso, ou seja, militar, de modo geral, é do Corpo de Bombeiros, ele vai estar de sobreaviso. Tá, olha, eu estava com outro dado aqui, 60% do cerrado original do Brasil já não existe mais. Agora, o replantio das espécies, ele é tão eficiente quanto a mata original para a gente ou não faz diferença? Na verdade, tem uma diferença muito grande, né? Porque a gente entende o seguinte, que a demora é muito grande para a recomposição daquela flora, é muito grande. Porque queimou, enfim, acabou, aí você planta, até que aquilo realmente volte a colocar o bioma da forma que era. Demora muito tempo, muitos anos. Inclusive, antigamente o pessoal falava que o cerrado ele tem essa capacidade de se autoqueimar, né? Ou seja, produzir a própria situação de incêndio. Fogo, coitado, mas, na verdade, isso é muito raro. E antigamente, quando isso acontecia, era de 15 em 15 anos. E no momento onde ainda tinha raio. Por exemplo, nós temos lá em Caldas Novas, a Serra de Caldas, ela, inclusive o ano passado, no ano retrasado, em função de raio, aconteceu isso. Mas isso é um período que está acabando a chuva ou iniciando a chuva. Esse período seco que nós estamos vivendo, praticamente não existe isso. Não tem raio, né? Não existe. Então, o que acontece? É o homem realmente ateando fogo. E aí a gente percebe o seguinte... E não querendo assumir a culpa. Né? Exatamente. Quando acontecia um incêndio da própria natureza, isso aí era de 15 em 15 anos. Agora a gente tem todo ano. Então, não tem condições da flora conseguir se recuperar com isso. O que a gente pode fazer, além desses apelos que a gente faz, para que a população entenda, né? A gente viu aí, na semana passada, São Paulo viu o dia, né, à tarde, virar à noite, assim, de repente, por conta ali de coisas que vieram da Amazônia, né, de poluição e de restos ali, questões da queimada que vieram pelo ar. Isso pode chegar a Goiás e a todo o país, enfim. E as pessoas parecem não ter consciência. Eu acho que elas pensam que o foguinho que ela coloca ali no quintal, ou às vezes numa plantaçãozinha, né? Às vezes tem uma pequena produção ali, acha que não vai fazer diferença. O que a gente pode fazer mais, Major? Para que as pessoas entendam que não é o que você está vendo na televisão, é ali, ó, do seu lado, na sua casa, você pode tentar fazer a diferença. Sim, nós detectamos isso, que as pessoas, infelizmente, elas só tomam consciência da situação a partir do momento que elas são realmente punidas. Então, o que a gente está tentando fazer? Tanto jeito, né? Tem que dar correção. Não tem outro jeito, porque assim, vocês nos auxiliam muito através aí da mídia, né? Propiciando aí essa situação de que realmente é complicado para todo mundo, não só para a fauna, para a flora, para a nossa respiração, para a nossa saúde. Semana passada teve dia que eu não conseguia abrir a janela de casa, porque alguém colocou, eu moro perto de Jardim Botânico, alguém colocou fogo em algum espaço próximo e estava assim tomado daquelas fuligens para todo lado, não dava para abrir a janela. Se você abrir, você entrava aquele monte de coisa preta. Como é que faz? A gente não consegue nem respirar direito. Está quente, tem que ficar fechado dentro de casa. Isso, e dentro da cidade, Michele, eu acho que a solução é exatamente essa lei que a gente está tentando aprovar para que seja incorporado no Código de Postura dos municípios. Isso sendo incorporado, de qualquer forma, o proprietário do lote tem que tomar uma providência em relação ao lote. Aí isso vai diminuir bastante. Quais os valores médios, assim, básicos? Por exemplo, coloquei um fogo ali no lote baldio. Quanto que isso... Então, isso vai começar a partir de um salário mínimo. Aí depende do tamanho
da propriedade ali queimada ou destruída, né? Ou de outros prejuízos secundários também vão ser cobrados, né? Tá certo. E a gente tem um telefone aí para denúncia, Major? Por caso se alguém identificar um vizinho, sabe que está tendo uma queimada, alguém está fazendo coisa errada em algum lugar, para denunciar? Então, de modo geral, quem cuida disso aqui é a delegacia especializada no meio ambiente. Exatamente. Certo. Mas também pode acionar a Polícia Militar através do 190, a Polícia Rodoviária Federal no caso das rodovias, né? Inclusive nós tivemos um acidente aí o mês passado em função da fumaça na rodovia. Isso tira a visibilidade total do motorista, né? Exatamente. Aí, às vezes a pessoa faz um outro erro, que é parar no meio da fumaça, aí vem outro carro que não vê e acaba acontecendo um acidente. Tá certo. Fica aí o alerta, então, gente. Se você não está com o telefone da Delegacia do Meio Ambiente, pode ligar para o 190, pode ligar para os bombeiros, para a Polícia Rodoviária, para todo mundo vai estar dando uma resposta aí para ajudar nesse combate aí aos focos de incêndio, às queimadas que a gente está tendo aí, que são criminosas, né, Major? Com certeza. Muito obrigado, Michele, pelo espaço. Nós estamos à disposição através do telefone 193. Eu que agradeço a sua presença aqui, ó, 193 dos bombeiros também à disposição. Muito obrigada, Major. Uma ótima tarde. Para você também.